Olá a todos, boa tarde. Cumprimentando o governador do distrito LC1, companheiro Carlos Eduardo Schaefer, e o coordenador da equipe global de liderança do distrito LC1 e coordenador do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, PDG João Roberto Moreira Alves. Cumprimento a todos os companheiros leão, companheiras leão, domadoras, léus, castores e convidados aqui participantes deste ciclo de estudos. No ciclo de estudos de hoje, trataremos da relevância do estudo da filosofia do Lyons. Bem, antes de mais nada, temos que levar em conta o porquê do estudo de uma filosofia, seja ela do Lyons ou de qualquer outra. O que é um estudo de filosofia? Ou até mesmo, o que é a filosofia? Apesar de muitos não darem ou até mesmo não saberem a verdadeira importância de se conhecer uma filosofia, o estudo de uma filosofia é primordial para todos nós. Ele nos ajuda a desvendar os mistérios e histórias da nossa existência e compreender o porquê e a razão fundamental para tudo o que existe. A filosofia é a busca constante do conhecimento, da verdade, é um olhar para dentro de nós mesmos, está sempre à procura de respostas, é um ato filosófico de um homem refletir, criticar e argumentar o pouco conhecimento que tem diante deste mundo maravilhoso e ao mesmo tempo tão imperfeito em que vivemos. Temos que estar sempre prontos às mudanças que aparecerem em nossas vidas, porque a mudança é contínua e tudo muda. A natureza muda, as pessoas mudam, o mundo em geral muda. Nós vimos muito bem durante toda essa pandemia a necessidade de mudança que tivemos que fazer e aceitar e ir atrás para continuarmos servindo. Cada vez que praticamos uma ação, ao pensarmos, ao compreendermos o que o próximo quer lhe dizer e saber dizer o que você quer para o seu próximo, estamos filosofando, porque cada um de nós carregamos dentro de nós um grande filósofo. E eis porque a filosofia não se transforma em credo, pois ela está em contínua luta consigo mesmo. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Enquanto que o filósofo, por sua vez, seria aquele que ama e busca sabedoria, tem amizade pelo saber e deseja saber. Em resumo, é o que fazemos em todos esses encontros, palestras, treinamentos e ciclos de estudos. Estamos buscando sabedoria, queremos aprender mais e mais a cada momento. E aqui, então, entramos na filosofia de Lions Clubes. Se tivéssemos que resumir a essência de Lions Clubes em 2 palavras, o que a gente poderia falar? Poderíamos dizer facilmente, isso todo mundo vai falar, solidariedade e companheirismo. Tá? Poderia dizer ainda que a filosofia básica de milhares de clubes de Lions espalhados por todo o mundo é a amizade como um fim em si mesmo, servindo de ponte para a solidariedade e o companheirismo. Desde a fundação de nosso movimento, em 1917, Melvin Jones tinha a intenção de agregar pessoas de várias atividades para se tornarem amigas e parceiras umas às outras, em prol de um mesmo objetivo, servir as suas comunidades, pois somente assim o mundo se tornaria melhor. A razão de ser do leonismo é a vontade que têm seus sócios para aproximar as pessoas. Acreditamos que instruindo, educando, propiciando oportunidade de aproximação e formação de amizades, estaremos colaborando no aperfeiçoamento do ser humano. E essa busca ao saber, à instrução, é a primeira pilastra que dá sustentação à edificação leonística. Todos nós, a partir do momento em que tornamos associados de Lions Clubes, somos instruídos sobre a filosofia que deve nortear nossas ações. A partir daí, começamos a conviver com um conjunto de documentos, estudos e considerações de conhecimentos que servem de fundamento para o nosso aprimoramento do movimento leonístico. Quando convidamos um amigo para entrar em Lions Clubes, devemos prepará-lo e já começar a instruí-lo e conscientizá-lo do que significará para ele a entrada em nossa organização. Ele estará fazendo parte do maior clube de serviços do mundo, e não de um clube social ou esportivo qualquer. E quando ele se torna um novo associado, nós somos os responsáveis por transmitir a filosofia leonística. Não digo de modo a doutrinar, a catequizar, não. Não é um proselitismo. É uma necessidade de conscientização. E para isso,
o principal motivador e com um papel extremamente importante é o padrinho ou a madrinha do novo associado. Primeiro, porque ao escolher o seu afilhado ou afilhada para a indicação, esperamos que já tenha detectado nele ou nela as qualidades inerentes à sua condição de futuro companheiro ou companheira. Para fazer parte do movimento, é preciso que o cidadão seja uma pessoa de bem, com boas intenções e bom comportamento na sociedade. Seu nome é apresentado numa reunião de diretoria do clube e, sendo aceito, é convidado a se tornar um companheiro leão ou uma companheira leão. As pessoas entram para os clubes de Lions e se destacam por se tornarem líderes. A gente não traz qualquer um para o nosso movimento só para termos número. A gente sabe que se fizermos isso, a pessoa entra e um mês depois ela sai, porque não tem o perfil. A gente convida quem? Quem realmente tem o perfil de leão, quem conseguirá seguir a nossa filosofia. E logo depois da posse, o padrinho ou a madrinha também é extremamente importante. Ele não poderá deixar seu afilhado ou afilhada e os respectivos cônjuges sozinhos e esquecidos. É necessário e indispensável que o padrinho faça com que eles entendam seu papel, apresentando-lhes tudo o que se refere à filosofia tão extraordinária que nos foi deixada por Melvin Jones e seus leais seguidores. Vale lembrar que o padrinho é a única referência que o novo associado tem quando entra num clube. Imagina, alguém me coloca no clube e na primeira reunião já estou eu lá sozinho, cadê meu padrinho? Vou falar com quem? Como? Né? Estejamos juntos, unidos. E onde vamos buscar esses ensinamentos sobre a nossa filosofia de Lions Clubes? Nos documentos que estão disponíveis a partir da integração do associado no clube. O primeiro deles, compromisso de posse do leão, que é a promessa que o companheiro ou a companheira assumiu quando do seu ingresso ao clube. Com essa promessa, o associado passa a exercitar uma responsabilidade que o colocará ao lado dos demais componentes do clube, no cumprimento de tarefas que lhe serão confiadas, no sentido de cumprir rigorosamente o código de ética, os propósitos, os estatutos e as ideias que fluem das letras formadas pela palavra Lions: liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. No código de ética do leão, em que seu comportamento como companheiro ou companheira estará perfeitamente delineado, indicando-lhe o perfil de cidadão que o clube espera dele. Ter fé nos méritos da sua profissão, ser leal com os clientes e sincero consigo mesmo, decidir quando em dúvida quanto à sua própria pessoa, praticar a amizade como um fim e não como um meio, ter sempre presente seus deveres de cidadão para com sua localidade, seu estado e seu país, ajudar os seus semelhantes em suas necessidades, ser comedido na crítica e generoso no elogio. Onde mais? Nos propósitos do Lions Club, que lhes mostram as finalidades para as quais o movimento leonístico se propõe, onde são destacados sua responsabilidade como cidadão, seu espírito de respeito e consideração entre os povos, o estudo e a prática dos princípios de boa cidadania, manutenção de um bom companheirismo e compreensão mútua, ativo interesse pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade, livre discussão de todos os assuntos de interesse público, exceto de política partidária e sectarismo religioso, promoção de valores éticos em seus negócios e profissões. Além desses, ainda temos os estatutos e regulamentos do seu clube, do distrito múltiplo e de Lions Internacional, onde se encontram definidos os conceitos e práticas adotadas no movimento, com indicação sobre as maneiras de atuar e buscando-se harmonia entre todos os que dela participam. No protocolo leonístico, no qual se definem algumas regras sobre hierarquia, constituição de mesas de trabalho, representação nos eventos, uso dos símbolos leonísticos e nacionais e outros elementos essenciais ao bom desempenho e boa apresentação dos clubes e de seus componentes. Além de todos esses documentos que são entregues ao novo associado, logo que entra para o Lions, existem inúmeras publicações e informações, principalmente no site de Lions Clubes Internacional, para aprofundar o conhecimento do que recomenda a prática leonística para seus associados. A gama de material didático é enorme para quem de fato quer conhecer a realidade do movimento leonístico contida em sua filosofia. Existem ainda os diversos eventos leonísticos
como comitês, conselhos distritais, convenções, fóruns, seminários e palestras que complementam os elementos fundamentais. E um dos mais importantes meios de se conhecer a fundo a filosofia de Lyons está dentro de toda reunião de clube. Poderia dizer que a parte mais importante de uma assembleia de clube e que muitas vezes, erroneamente e infelizmente, é deixada de lado, normalmente por falta de tempo. Isso não pode acontecer. Durante a instrução leonística, parte obrigatória e de destaque da reunião é que são tratados assuntos leonísticos de relevância. Precisamos sempre fazer essa instrução. Não a deixemos nunca de lado. Quantas vezes, conversando com um companheiro de clube que já nem é mais tão novo, descobrimos que ele não tem o menor conhecimento do que é Lyons, de como está organizado o distrito múltiplo, da GAT. Muitos deles não sabem o que é GAT ainda hoje. Isso não pode acontecer jamais. Concordo que os maiores objetivos dos clubes sejam prestar serviços e realizar atividades de ajuda comunitária, mas os associados devem saber do que fazem parte. O associado tem que estar perfeitamente identificado com o perfil do leão, principalmente se desejamos o fortalecimento e o crescimento do leonismo. Sem esses conhecimentos e diante de um eventual desinteresse do novo associado ou até mesmo do seu padrinho, fatalmente teremos problema de desmotivação e enfraquecimento da nossa organização. Os clubes de Lyons são formados por pessoas qualificadas da sociedade, que se empenham em servir ao próximo, procurando preencher o enorme vazio de falta de solidariedade e de nobreza que assola os nossos dias. Ninguém é de um clube de Lyons para obter qualquer tipo de vantagem ou de benefícios em causa própria. Ao contrário, no Lyons o associado tem uma obrigação principal e um único dever: o de servir ao próximo desinteressadamente. Por isso, precisamos que os associados tenham conhecimento de toda a filosofia leonística. Muitas vezes, exatamente por desconhecer o código de ética, os objetivos, a missão e a visão de Lyons, declinam de participar dessa admirável organização. É o que a grande maioria faz, é ter uma ideia, mais comum e genérica, de admirar sem entender ao fundo o que significa realmente o que é Lyons. Não podemos esquecer nunca, e daí é um jeito de mostrar isso, a visão e missão de Lyons Club, que respectivamente são ser o líder global em serviços comunitários e humanitários e dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender às necessidades humanitárias, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através de Lyons Clubs. E para isso, volto a dizer, precisamos fazer mais instruções leonísticas. É de fundamental importância que os associados conheçam um pouco da história, da filosofia, dos objetivos, da estrutura, a origem, o futuro, os serviços, a sua importância no mundo, enfim, o que é leonismo e por que frequentamos nossos clubes, aproveitando o momento para reflexão e aprimoramento. Lembrando que ela não deve ser feita de qualquer jeito, para não se tornar cansativa, discursiva ou, pior ainda, feita sem preparo. Isso só traria mais prejuízo ao clube e, consequentemente, à nossa associação. Devemos preparar uma boa instrução que incentive o serviço desinteressado, a defesa dos interesses comunitários e da boa cidadania e o desenvolvimento da amizade e do bom companheirismo. Caso contrário, não atingiremos nossos objetivos. No Lyons, reúnem-se indivíduos das mais variadas profissões, filosofias, correntes políticas, raças e religiões. Entre eles existe apenas um elo, o companheirismo. E o que se espera de um companheiro? Tolerância, generosidade, franqueza, lealdade e respeito mútuo. A soma dessas qualidades constitui o companheirismo. E por que é tão importante e relevante que todos estudam e conheçam a fundo toda a nossa filosofia? Porque você só se dedica verdadeiramente a algo, se entrega de corpo e alma, se você sabe pelo que você está lutando e o que você está defendendo, ou o que você está representando. Assim acontece quando fazemos nossas atividades de serviço. Qual o melhor modo de incentivar alguém a realizar uma atividade de serviço? Dizer para ela que temos que fazer atividades relacionadas a diabetes, meio ambiente, câncer infantil, fome e visão, simplesmente porque são as 5 causas de Lyons Internacional? Ou se eu falar
que devemos fazer uma atividade de serviço relacionada a diabetes, porque 1 em cada 11 adultos tem diabetes, e isso significa mais de 425 milhões de pessoas no mundo. Ou se precisamos realizar uma campanha de câncer infantil, porque a cada 2 minutos uma criança é diagnosticada com câncer. Ou se eu falar que 820 milhões de pessoas passaram fome em 2018, isso é mais do que 12,5% da população global. Ou ainda, mais de 1 milhão de pessoas têm deficiências visuais simplesmente porque eles não têm um par de óculos. Ou seja, quando nós temos conhecimento do que estamos fazendo e para o que estamos fazendo, nosso comprometimento é muito maior, é muito mais enérgico, é muito mais verdadeiro. Por isso é tão importante estudarmos e conhecermos a nossa filosofia. E, para encerrarmos aqui, para eu não levar muito tempo, eu vou pegar 4 trechos que estão presentes em nossa filosofia e que são tão necessários para nos mantermos motivados e pertencentes ao movimento. Para mim, eles resumem muito bem todo o nosso ideal e o nosso jeito de ser. Do compromisso de posse do leão, a frase reconhecendo a importância de prestar meus serviços à minha comunidade, em colaboração com outras pessoas interessadas no bem-estar público. Dos propósitos de Lions Clubes, unir os clubes pelos laços de amizade, do bom companheirismo e da compreensão recíproca. Do código de ética do leão, ser comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir. E da invocação a Deus, agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir melhor os nossos semelhantes. Isso é o verdadeiro conteúdo da filosofia leonística que Melvin Jones difundiu por todos os cantos do mundo e que prontamente foi aceito por milhares de pessoas que viram e sentiram a importância desses conceitos em todos os seus sentidos. É isso que precisamos aprender. Vamos aprender mais e difundir esse conhecimento cada vez mais. Vamos mostrar de fato que somos uma associação de pessoas esclarecidas e dotadas de uma filosofia que procura o bem comum, trabalhando desinteressadamente para solucionar, ou pelo menos minimizar, os problemas que afligem uma comunidade e que são embasados no companheirismo sadio. Já falo agora meu muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite que me foi feito, pela confiança em meu trabalho. E, apesar de eu ainda ser um leão de pouca juba, né, como jubinha pequena, como alguns falam, eu não tenho nem 10 anos ainda de leonismo, eu sou um leão apaixonado de verdade por essa filosofia e que sempre está em busca de mais conhecimento sobre o nosso movimento. Vamos servir cada vez mais, melhor e com mais conhecimento e mais motivação. Muito, muito obrigado a todos. Um grande abraço a todos, de coração.